meu pensamento, que Deus não vem cá e vai me salvar, porque Deus não vai dizer, opa, aqui uma reza, a paz é do Brasil, não tem que ir lá, porque aquele pastor não, ele é meu... Pelo amor de Deus, gente. Eu costumo dizer, caraca, quando os pastores falam isso, eu digo, oh, tu fala diretamente com Deus, porque caraca, eu também falo, e não é por isso que Deus, que ouve milhões de pessoas em reza no mundo inteiro, né? Vai, olha, faz olha, tudo que eles querem, faz isso. Quer emprego? Arranja emprego pro cara. Isso não é assim, a vida não é assim. A vida envolve luta, envolve muita coisa, envolve. É uma experiência única sua, claro, coletiva. E, infelizmente, e eu vou voltar a dizer, infelizmente, porque isso é no mundo inteiro nesse momento, há um egocentrismo tão grande nas pessoas que acham que o que eu sei é o que é válido. O que você sabe, porque você estuda, porque você procura informação, não é válido. Você é que é o idiota. Eu é que tenho razão, porque eu é que sei. Veja uma coisa, o Trump na América, quantas pessoas estão morrendo agora na América por dia? Hospitais lotados por causa da Delta. E vai o Trump e fala, é melhor vocês tomarem a vacina, o cara tá tomando porrada. Né? Porra, mudou de opinião assim tão rápido? Gente, vocês é tal história, roubar um cêntimo, que é um cêntimo, né? Não é nada. Vai roubar um cêntimo de 10 mil pessoas por dia. Alberto, quanto é que dá no final do mês? 300 mil. Por dia. 300 mil centavos. Por dia. Não é brincadeira, não. Houve um cara, um menino que foi preso lá nos Estados Unidos. O menino roubava 1 cêntimo de várias contas do banco. O banco nunca deu conta, as pessoas também não. Pensavam, é 1 cêntimo, né? Quer? Não sei. Ele tinha bilhões já na sua conta. Bilhões. Mas a gente tem aquela ideia, o que é 1 cêntimo, né? Não é nada. Mas é muito caro quando você rouba 200 milhões de pessoas, todos os dias roubando 1 cêntimo. Entende? É essa consciência que as pessoas têm que ter. A Tati tinha razão numa coisa, Alberto. Tem que dar razão a Tati. É que a Tati falava que nós temos que reger o nosso país como a gente rege a nossa casa. As nossas contas e etc. Esse é discurso de liberal Zé Ruela, né? Eu vou te explicar por quê. Eu entendo, mas... Eu entendo, pode explicar. Mas eu falo que, em alguma forma, você tem que ter... Tem que reger. Eu tô falando... Atenção, quando eu tô falando, não tô falando do governo, Alberto. Eu tô falando nós como pessoas. Eu vou escolher um político, eu quero um cara honesto. Eu vou ver a ficha do cara. Tudo bem, o cara rouba. Eu vou mudar, eu não posso dizer, olha, não vou votar mais, eu vou desacreditar da política. Política a gente faz todos os dias. Todos os dias. E o povo ainda não entendeu isso, mas aqui em Portugal é igual. Atenção. Eu quando falo, até no Brasil. Aqui é todo pior, mundo. Né? Assim, todo mundo tem seus problemas, aqui no Brasil é pior, na moral. Sim, é o que eu falei, o Brasil é uma democracia bebê. Portugal já não é. Entende? Portugal, por exemplo, hoje se você falar para os portugueses, vamos sair da União Europeia, você manda tomar no cu. Só, tá doido? Sair da União Europeia? Não vou deixar de ser europeu, nem pensar. Porque está estruturado já. E não das pessoas de idade. Se calhar essas pessoas falam, é melhor voltar ao antigo. Quem é jovem, Alberto, não pensa assim. Quem é jovem fala, não, eu sou europeu, eu não quero deixar de ser europeu. Eu não quero deixar de fazer parte da União Europeia. Eu não quero deixar de fazer parte desse grupo elitista, aliás, não é lista, elitista, que é ser europeu. Né? Mas eu cresci sendo europeu e eu não me vejo
saindo da União Europeia, por exemplo. Mas pessoas que são mais novas, mais velhas do que eu, se calhar são aquelas que falam, não, o antigamente é que é bom, sabe? O antigamente é que é bom. O mundo desenvolveu, o mundo evolui. Você hoje não pode dizer que antigamente é que era bom. Não havia globalização há 20 anos atrás. Olha, tem uma série de questões aí que eu queria comentar. Antes de finalizar, que eu vou precisar dar uma saída daqui a pouco. Meta a CPI que eu também vou sair. Mas, enfim, a questão é essa, né? A questão do conhecimento, né? Você falou aí várias vezes, né? Porque fulano, você não pode validar porque fulano tem uma faculdade, é cientista político, é médico, é não sei o quê. Os cambalos, de fato, não é assim que funciona, não. Você tem que saber como é que você vai lidar com o conhecimento que você dialoga, né? Porque eu não digo nem que adquire, porque o próprio movimento do conhecimento ele é dinâmico. Digamos, quando você para de estudar, quando você para de certa forma, tentar se redescobrir, você fica estagnado, cara. A sua capacidade mental de analisar a realidade, ela estagna, assim como a sua capacidade de digamos, até de argumentar, né, de raciocinar acerca de determinadas coisas. E não é porque o indivíduo tem um diploma que ele é melhor do que o outro. Porém, entretanto, se o indivíduo ele tem acesso a uma educação de qualidade, ele pode ter uma abertura e uma capacidade melhor de perceber como é que ele pode lidar com esse conhecimento em prol desse conflito. E aí você colocou várias questões no que concerne essa questão do particular e do coletivo, né? Como é que funciona? Isso é uma dinâmica sempre que é conflituosa, inclusive acerca da psique do indivíduo sempre. Porque eu sempre estou em conflito diante da questão do que eu gostaria para mim, dentro do contexto coletivo, e do que o contexto coletivo deságua em cima de mim. É sempre um conflito nesse sentido, e não é diferente dentro das instituições, não é diferente dentro da política, não é diferente dentro dos poderes normativos, né, de um modo geral. Sempre é um confronto dentro a questão do individual em detrimento do coletivo, né? E o problema é que a gente, por muitas vezes, né, aqui no Brasil tem um problema muito sério, no sentido de que, em certos aspectos, o acesso à educação foi ampliado, só que a qualidade da educação não foi ampliada no sentido de compreender essas nuances, né, de como você pode se valer desses aspectos educacionais para poder compreender melhor a sua realidade e poder utilizar isso de uma forma que possa proporcionar praticamente uma melhoria social efetiva, né? As pessoas só estão interessadas no modo geral, principalmente quando se valem desse conhecimento acadêmico para dizer que são mais intelectuais do que outras, simplesmente como um aspecto de poder e de afirmação. Por mais quando, por muitas vezes, elas dizem que são democráticas, dizem que são digamos, progressistas, dizem que são preocupadas com os problemas sociais, quando na verdade elas só estão preocupadas com o âmbito do particular e da inserção delas em determinados contextos institucionais de um modo geral. Então sempre é remontado esse conflito, só que isso é um debate em outro nível. Aqui no Brasil, além de ter esse problema, né, de uma minoria que se acha intelectual e que não consegue dialogar com a população de um modo geral, tem um problema propriamente dito da população de modo geral que sequer teve acesso a esse conhecimento, né? Não sabe nem como é que, de certa maneira, isso poderia ser utilizado dentro da sua própria vida para poder fazer uma leitura melhor da realidade, do cenário político enquanto vida, porque, como você bem disse, a política não é algo exclusivamente institucional, mas é um modo de existir. O ser humano, enquanto existe, ele já é político, né? No modo de se relacionar, no modo que ele produz cultura, no modo que ele produz, inclusive, a sua própria psicologia perante a vida, tudo isso é política, meu amigo, né? E não adianta você ficar com essa conversa de que, né, eu vou votar num político porque ele é honesto. Às vezes você não é nem honesto nem com você mesmo, cara. Às vezes, se a gente for honesto demais com a gente não aguenta nem viver, né? Esse pressuposto de honestidade perante determinadas coisas, ele é extremamente complicado. Só que eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar, aprender a raciocinar acerca dos problemas das nossas escolhas em detrimento dessa perspectiva individual e da perspectiva coletiva, coisa que a gente está longe de em qualquer dimensão, seja na mais esclarecida, entre aspas, ou na menos esclarecida, de ver como é que nas nossas escolhas, nas nossas percepções da realidade política, institucional, né, normativa, elas influenciam na nossa vida e na vida dos outros, e por muitas vezes a gente nem leva em consideração essas questões. Então não se trata apenas de ter acesso ao conhecimento, é saber como utilizá-lo,
né? Sim, sim. Pensar essas problemáticas no sentido de uma mudança efetiva que possa causar, em certo sentido, uma melhoria desse conflito da perspectiva individual e coletiva. E quando esse discurso liberal ele passa desse discurso totalmente simplório, que fala, quem não é capaz de arrumar a sua própria casa, como é que vai ser capaz de querer mudar a sociedade? Ele é totalmente ridículo no sentido de que ele considera que o individual está apartado da questão do coletivo, né, no sentido de que o indivíduo, se ele não consegue se organizar, ele não consegue, digamos assim, dentro do seu contexto, do seu conflito psicológico, da sua vida pessoal, que possivelmente está desorganizada, que pode ser algo que é, digamos assim, um reflexo da própria inserção do conflito do contexto da sociedade, de um modo geral, né, de que você é responsável por si mesmo, né? De que você, de certa forma, para poder, de certa maneira, colaborar para a sociedade de um modo geral, você tem que fazer isso de uma forma exclusivamente subjetiva. E fazendo isso de uma forma subjetiva, começando pela sua casa, começando pelo seu quarto, começando por essa perspectiva individual, você vai conseguir ser inserido. E por isso que eu acho que é uma bobagem completa. Discurso para liberal, que é predominante na classe social, adora ouvir, porque o liberalismo nada mais é do que uma abstração, assim como dizem que o comunismo o liberalismo não é nem menos nem mais, é igual nesse sentido, né? Agora, teoricamente, sim, moralmente, o comunismo é muito mais válido enquanto pressuposto ideal do que o liberalismo, só que o liberalismo está no mesmo patamar de abstração, agora, simplesmente como uma questão de sobreposição de classes e justificação de classes, de uma permanência das pessoas que são da classe desfavorecida permaneçam desfavorecidos, inclusive aderindo a esse discurso liberal que se pauta nessa meritocracia. Então não é uma questão de pensar no individual, do coletivo, mas da problemática geral que envolve essas questões, inclusive do âmbito do conhecimento. Agora me pergunte, qual é a pessoa comum, brasileiro médio, aqui no Brasil, que você pode ter esse tipo de conversa? Quase ninguém. Em outros locais do mundo isso também acontece, como acontece nos Estados Unidos, acontece em Portugal, acontece na Europa, só que aqui no Brasil o problema é muito mais agravado. Essa aqui é a questão. Não, eu entendo o que você está dizendo, porque até mesmo aqui, até mesmo em Londres, né, você não vai, a gente tem um termo, você não vai quicar uma pedra e vai encontrar um intelectual, né? E depois também aquilo que eu costumo dizer, você tem que, embora sendo um intelectual, você tem que saber falar o popular, né, embora dizendo as verdades, dizendo aquilo que é concreto para as pessoas entenderem, como fez o Paulo Freire, ensinando educação, com coisas básicas, mas ensinando a alfabetizar as pessoas passando a ter educação, mas há essa falha, e não é só no Brasil, atenção. Eu vou dar um exemplo. Eu estava falando com uma professora há dias, e ela me falava, Ana, sabe que eu acho que o QI dos alunos hoje em dia é muito inferior ao vosso? Eu falava, por quê? Ela, porque, olha, embora hoje a informação que você quer um estudo, procura no Google, o Google te dá, eles vão à Wikipédia, copiam, tá feito. Na vossa altura, vocês tinham que ir para uma biblioteca, vocês tinham que ler, vocês tinham que procurar, vocês tinham que fazer. Hoje não. Há uma facilitação na educação, pelo menos aqui em Portugal, que você não imagina. Há caras burros, caras que têm negativa a tudo, passando de ano. Porque a escola tem que ter um bom ranking. E porque o cara tem 14 anos e está no ensino médio, aqui o ensino básico. Está no 5º ano. E já deveria estar no 8º. Sei lá. Entende? Então vamos passar por coitado. O coitadismo, também aqui em Portugal, não me levem a mal, tem feito com que, coitado, temos que ter pena, porque coitado do rapaz. Né? Eu estou virando aqui uma liberalista do caneco, falando assim, mas eu não tenho pena. Eu deixei de ter pena. Porque, cara, se você não tem acesso à educação, porque você não tem um computador, não sabe mexer na internet, tudo bem. Aí eu digo, coitado. Agora, quando você tem informação, você hoje tem YouTube te ensinando até a fazer um parafuso na parede.
ensinando você a resolver um problema na sua retrete, no seu saneamento.